Boa noite, irmãos. Ontem, então, nesse assunto de edificação, que é uma nova etapa, então, dessas ministrações, desde a fundamentação, agora a edificação. Estamos vendo sobre família, esse livreto precioso. E ontem nós vimos como a família é formada. Então nós vimos a base e vimos também sobre o que o casamento é indissolúvel. Hoje nós vamos ver como o jovem deve se relacionar para o casamento. Ou, esse título assim, mais romântico, né? Baseado em Cantares 8, versículo 4. O despertar do amor. O despertar do amor. Então nós vamos estar ministrando hoje sobre isso. Queridos, nós sabemos que o casamento é uma instituição divina. Ontem nós vimos bem claramente. Deus construiu homem e mulher no casamento, macho e fêmea. E como foi dito ontem, temos que frisar isso. O casamento é entre homem e mulher, como Deus casou Adão e casou Eva. Dê seu pai, a sua mãe e se une à sua mulher. Une-se à sua mulher. Também vi o casamento também, querido, tem um lugar importante na vida dos jovens. Também o casamento, quando os jovens estão se caminhando, é um vínculo sério, imutável e é indissolúvel, como nós vimos bem ontem o ensino que aqui foi trazido. Por isso nós devemos examinar o que a palavra de Deus diz sobre isto. A palavra de Deus, queridos, é o manual da vida com Deus. A Bíblia, ele é um livro de relacionamentos. Fala do relacionamento com Deus e relacionamento de uns para com os outros. É uma Bíblia de relacionamentos. Deus chamando o relacionamento com Ele e, portanto, com os outros. A palavra que mais aparece na Bíblia é a palavra porquê. Não é o porquê separado, como pergunta, mas é o porquê junto, que dá uma resposta. Interessante, né? A palavra que mais aparece na Bíblia é porquê. Então a Bíblia é um livro de respostas. Nós temos resposta para o casamento. Nós temos resposta para o relacionamento de dois jovens que então se caminham para o casamento. Temos esse versículo, vamos ler juntos? Cantares 8,4. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que se queira. Então esse título, que fala do relacionamento entre dois jovens para o casamento, o despertar do amor, nós tiramos de Cantares 8,4. Há um momento, queridos, na vida dos jovens, o momento que o amor é despertado. Eu lembro, eu e a Cilei, quando conheci a Cilei, então eu era novo na fé, e nós tivemos a casa dela, com um grupo de jovens, aí fomos embora. Morava aqui para Canoas. Quando eu sentei no ônibus, como estava cheio, eu sentei atrás, sozinho, a turma mais para frente, me veio um sentimento assim: estou amando esta menina. Eu tinha 24 anos, naquela época dos anos 70, cabelo comprido, calça boca de sino, etc., né? E ela tinha 17 anos. Mas aí, com o tempo, nós declaramos que um estava gostando do outro. E eu falei para ela assim: estamos gostando um do outro. Será que o senhor está gostando de nós dois juntos? Uma pergunta que não é fácil, né? Mas o senhor diz não. Amém. O Senhor é o Senhor. Mas nós aguardamos de Deus e Deus confirmou. O que eu fiz? Foi falar com o pai dela. E para o pai dela eu disse assim: eu não quero namorar sua filha. Olha, imagina naquela época. Nós não tínhamos muitas orientações. Tinha a Bíblia, mas não tinha muita orientação.
Eu disse para ele, eu não quero namorar sua filha, eu quero casar com a sua filha. Mas não era na hora ali, por favor. Aí nós esperamos 2 anos. Aí casei com 26 e ela com 19. Bem casados, né? Então estamos fazendo daqui a pouco 40 anos. Não é de grande tribulação, viu, queridos? 40 anos de bem casado. Eu tive no hospital hoje e aquela pergunta da secretária, né? O senhor é casado? Cheio ali a sala, disse assim, eu sou bem casado. E a moça, ela riu. Uma moça olhou para mim assim, né? Porque hoje parece que é uma coisa assim, no outro mundo, né? Mas queridos, que a nossa pátria é do céu, né? Só pode ser do outro mundo. Que nós estamos vivendo nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas, queridos, como é lindo ver 2 jovens andando para o casamento. Como dizem Provérbios, né? Que há coisas maravilhosas, a águia no céu, o navio no mar, a cobra na penha, e uma donzela e um jovem caminhando para o casamento. Como é lindo ver isso, experimentar isto nas nossas vidas. Queridos, nós não devemos, ali diz, despertar o amor até que o Senhor queira. Então, o amor chega uma hora que vai ser despertado pelo Senhor. Então, muitas vezes, aqui tem jovens, né? Discipuladores, muitas vezes há muitas brincadeiras sobre isso aí. Então, tem que cuidar com as brincadeiras, né? Os arranjos, né? Que muitas vezes não é bom para o que o Senhor quer fazer, porque é uma coisa séria a questão do casamento. E também, nós não podemos dar nenhuma profetada, como se diz por aí. Como aconteceu de um jovem, foi na casa de uma moça, bateu a porta, a moça atendeu, e ele disse para ela assim, o Senhor me mandou aqui para dizer para ti que eu vou casar contigo. Bem assim, foi verdade. E a jovem disse assim, saiu bem. Interessante, o senhor falou nada para mim e uma boa tarde. Fechou a porta, acabou o assunto. Mas quantos que se envolvem, né? Pô, o senhor deu uma profecia, veio uma palavra de Deus e agora eu tenho que ouvir a Deus. Então a pessoa se perde, né? Mas é para julgar a profecia. Julgar a profecia que o Senhor nos manda. Mas, queridos, há 2 coisas importantes da nossa vida, decisivas. Uma é a nossa conversão, amém? Não foi um dia mais importante da nossa vida, depois que nascemos? Aliás, nós nascemos para nos converter, né? Para conhecer o Senhor. E a segunda, sabe qual é? O casamento. Ou casamos bem, ou casamos bem mal. Então nós temos que levar a sério esse assunto. Os solteiros, os discipuladores que orientam seus discípulos, ter todo esse cuidado que a palavra de Deus nos chama para ter. Em Tito 2,6 diz, quanto aos moços, de igual maneira, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Aqui está chamando os jovens, que eles devem ter em todas as coisas critérios. Imagine então na parte dos relacionamentos. Não só com os pais, com seus irmãos, com as pessoas, nas suas atitudes, nas suas decisões, mas também e principalmente com quem ele vai casar. Tem que ter critérios. Esses critérios, queridos, são princípios da palavra de Deus. Esses critérios são valores da palavra de Deus. Então, o jovem tem que ter critérios nas suas decisões, principalmente a questão do casamento. E essa palavra critério, no original, ela significa que devemos tomar nossas decisões com uma mente salva, uma mente regenerada, santificada pelo Espírito Santo. Lembramos aqui Romanos 12, 1, 2, que nós devemos ter uma mente transformada. Como é que essa mente é transformada? Quando nos convertemos. Começa ali. Pela operação do Espírito Santo,
usando a sua palavra, porque quem é o autor da palavra? É o Espírito Santo, que vai aplicar na nossa vida. Então, nós temos que ter uma mente renovada, que começa na conversão, mas não termina aí. Continua sempre. Tem uma palavra em Tito, que diz que o Espírito Santo, ele nos educa para a vida. Ele nos educa a como viver, a como nos relacionar na nossa vida. Então, e essa palavra que é bem específica para os jovens, que devemos acatar, que devemos obedecer. Queridos, o nosso guia é o Espírito Santo, e a palavra de Deus são princípios de Deus para serem aplicados na nossa vida. Amém? Nós vamos então aqui, queridos, alguns critérios, então, princípios, quanto a esse relacionamento, como dois jovens podem se conduzir bem para o casamento. Então temos ali as condições para um compromisso. Vamos ler Eclesiastes 3:1 juntos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos ler juntos? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como também o propósito do casamento. Então vem a pergunta: como se preparar pensando no casamento? Quais condições são importantes? Então, duas aqui, queremos apontar no primeiro período, depois o Otto vai continuar. Hoje é uma dupla, Otto e Ottokar, né? Vamos estar ministrando. Então, fala sobre a maturidade e da confiança em Deus. Então, nós vamos entrar aqui sobre a questão da maturidade. Condições para a maturidade, mas aqui, o que queremos dizer como maturidade? Não é um ideal de plenitude, onde não há espaço para crescer ou melhorar, mas sim as condições mínimas necessárias para o compromisso conforme a palavra de Deus. Na adolescência é onde se desenvolve a maturidade, para que a pessoa possa enfrentar suas responsabilidades como adulto, em especial para gerar o sustento e ter e criar filhos. Aqui a importância, então, queridos, nós como os pais, nós estamos preparando os nossos filhos para o casamento. Tem um alvo. Lógico, o alvo dele é ser cheio de Jesus. Agora, quando preparamos para o casamento uma jovem, um jovem cheio de Jesus, estamos preparando para um bom casamento, é verdade? Por quê? Porque o Espírito Santo nele está educando ele para viver nesses princípios da palavra de Deus, viver uma vida com critério para a sua vida. Então, essa importância. Mas, queridos, vem de casa toda essa formação. Quem não teve em casa toda essa formação, quando se converte, vai ter na vida da igreja, vai ter um discipulado. A importância dos discipuladores ajudar seus discípulos. Aqui a importância desses ensinos da palavra de Deus. E o Espírito Santo, querido, ele redime o tempo perdido. Amém? O Senhor faz milagres em nós. Basta ter um coração rendido nele. Basta um coração que quer ser ensinado por Jesus, como diz um cântico. Basta ter um coração quebrantado diante dele. Então o Senhor, com este aí, pode falar e pode transformar a sua vida. Amém. Por isso, queridos, como vem desde a adolescência, então, toda essa formação, um adolescente não pode se relacionar ainda para o casamento. Isso nós orientamos, né? O adolescente espera. O adolescente é assim, né? Um dia ele gosta de um, gosta de outro, né? Já vem desde a criancice, né? A criança lá, menino é apaixonado por professor. Né? Um dia, no outro já não é. O adolescente também, né? Fica sonhando, gosta desse, daquele. Então, muito volúvel em muitas coisas, pensamentos. Mas se gosta de alguém, guarda no coração. Mas não é, obrigado, não é hora ainda. Esse amor não deve ser despertado ainda. Pode aparecer, mas não é a hora de se encaminhar. E tem pais que se atrapalham aí, né? Entende? Na questão que acham que o seu filho adolescente pode namorar. Já tivemos casos assim, que tivemos que tratar seriamente com pais e acho que não é fácil, né? Quando essa área.
Mas, queridos, como os pais são de Jesus, tem o Espírito Santo, eles vão ajudar seus filhos a viverem com critérios na palavra de Deus e naquilo que os irmãos estão ensinando. Os pastores, os discipuladores, então ter atenção nessas coisas, nesse tratamento. Amém, queridos? Continuando aqui, então nós podemos ver aqui a maturidade, vamos ver na questão física. A maturidade na questão física. Normalmente, a maturidade física vem primeiro. É como um adolescente, né? Está com um corpo de homem, mas a sua mente não é uma mente ainda madura, formada, mas tem um corpo de homem. A menina tem um corpo de mulher. Uma guria, depois dos 10 anos, 12 anos, 15, tem um corpo de mulher. Mas ainda a sua estrutura espiritual, mental, todo o seu ser ainda não amadureceu. Por isso os pais têm que ajudar nessa parte. Tem um corpo de um adulto, mas não tem a mente ainda de um adulto. Então, todo este cuidado. Então, essa parte física tem que ser cuidada. O corpo, queridos, pode gerar filhos, mas esse não é o único critério. Tem outros critérios que nós vamos ver. E tem gente que não se atenta nessa área, que tem que ter cuidado. Essa área tem que ser muito cuidado, a área física. Quando até um casal começa a se relacionar, tem que cuidar. Ontem foi dito que o diabo fazia tudo para aproximar um casal antes do casamento, para ter relação sexual. E depois, quando casa, o diabo fazia tudo para o casal não ter uma vida sexual normal. Então, tem que ter esse cuidado. O inimigo joga sujo. Então, tem que ter esse cuidado. E aí vem as dificuldades. Quem começa a avançar um sinal vermelho que Deus coloca na sua palavra, acha que todo sinal é verde, vai ter um problema depois quando casar. Ou vai ter uma dificuldade que vai levar no seu casamento, e vai ter muitas dificuldades, porque não ouviu o Senhor, porque ultrapassou os limites, ou, infelizmente, também pode haver separação. Então tem que ter todo esse cuidado. Temos que entrar no casamento com uma vida santa, amém? Uma vida pura. Uma vida no Senhor. Então tem que ter cuidado nessa parte física. Também tem aqui a maturidade emocional. Essa maturidade emocional é necessária para suportar as dificuldades que surgem e que Deus permite para o nosso amadurecimento. Então, quem está se relacionando tem que cuidar essa parte. Os jovens estão se relacionando para o casamento, essa parte não só física tem que ter cuidado, e muito cuidado, mas também essa parte aqui emocional. O Senhor pode permitir, querido, chuvas, ventos e rios sobre nossa vida, que são as lutas, as tribulações que passamos. Sabe para quê? Para testar como está o fundamento da nossa vida e a edificação, se estamos bem firmados em Cristo. É o teste do tempo. É o teste do relacionamento. Nessa parte temos que estar firmados em Cristo Jesus. Então, quando os dois jovens começam a se relacionar, é bom conhecer como é que é o emocional do outro. Certa vez, numa cidade que nós estamos ajudando, tinha um casal que estavam até noivos, e no caso a mulher a moça era muito nervosa. E nós dizíamos: olha, espera um pouco, o emocional dela é muito abalado, essa moça precisa de muita ajuda. Mas ele dizia: não, mas a gente se ama, ela é tão bonita, tão cheirosa, né? Mas aí o que aconteceu? Não ouviram, casaram, pouco tempo se deixaram. Queridos, temos que cuidar. Como é que é o emocional dele e dela? Tem um conselho de um mestre chinês que diz assim: antes de casar, abrir os olhos. Depois que casa, meu irmão, fecha os olhos.
Tem gente que abre os olhos tarde e vai dar problema. Então, é a hora de observar. Vai lá na casa dela, ou dele, vê como trata lá o papai e a mamãe. Como é que trata o seu irmão. Vê se ela ajuda lá na cozinha, né? Somente se ela faz um pudim, um doce assim, né? Senão tu vai gastar muito dinheiro fora, né? Mas olha para ele, né? O queridão lá, né? O queridão. Como é que ele trata os pais? Como é que ele ajuda lá? Ele arruma a sua cama, lava a louça. Senão tu vai casar, querida, com um irmãozinho, tu vai virar empregada dele, né? Então, quando eu ia, então, casar com a Cilei, o senhor Globes, lá de Uruguaiana, aquela terra boa, disse assim, ó, João Nelson, vou te dar um conselho. Tudo o que ele fizer, tu tens que fazer. Diz para ela, e disse para ela, tudo que ele fizer, tu também tem que fazer. Ou seja, pegar junto, ajudar junto. Então é importante que abrir bem os olhos. Não abra os teus olhos tarde. Sabe por quê? Porque o amor, a paixão, ela cega, né? Mas ele é tão bonito, ele é tão forte, ela é tão bonita, né? Falam coisas assim dele, mas eu acho que o pessoal está exagerando, né? Diz que é nervoso, que meio atrapalhado nas finanças. Mas um amor tão lindo, tão olhos fechados. Ela casou, abriu os olhos, abriu tarde. Então tem um período para observar, ver, né? Porque se é assim quando solteiro e casa, queridos, só Jeová para mudar uma figura dessa. E haja oração. Mas sabe o que eu acho? As malas vêm da vida de solteiro, né? O cara é solteiro, tem as malas lá do seu cardápio, personalidade, o jeitão dele, né? Quando casou, sabe o que ele faz? Ele pega as malas e leva para o casamento, né? Mas tem que cuidar, né? Vamos observar ele e ela. Então, quantos solteiros tem aqui, por enquanto? Não vou perguntar se querem casar, né? Abra os olhos. Eu avisei, né? Queridos, maturidade espiritual é a principal, é a vida com Deus. As demais áreas vêm dela. Porque quem tem maturidade espiritual, querido, você pode botar as demais também, né? Ele está andando cheio do Espírito, cheio de Deus, ele vai ter uma vida controlada fisicamente. Ele vai ter uma vida emocional também, debaixo do governo do Espírito Santo. E ele vai acertar a sua vida financeira. É isso aí? É só o Senhor para mudar um coração, transformar uma vida. Então é a área mais importante. Ela equilibra, ela harmoniza as demais áreas da nossa vida. Essa área espiritual. E fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas, queridos. Até acima de uma decisão para casar. A vontade de Deus sempre está em cima de todas as coisas. Nós temos que observar, queridos, tanto os jovens que vão casar, os discipuladores que estão orientando, os pais também, né? Que liberam a sua filha, seu filho para um relacionamento. Tem que cuidar nessa vida, tem que observar nessa vida se ele é um homem, uma mulher sujeito a Deus, sujeito aos pais, às autoridades e vive na família de Deus. Se está vivendo na família de Deus entre os irmãos, tem uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? O que ele agora, quando solteiro, não se engane, ele vai ser quando casado. Se ele é cheio do Espírito Santo agora como solteiro, quando casar, vai ser mais ainda, amém? Que ele vai ficar alegre, né? Se realizou, casou, né? Encontrou aquela por quem estava orando e ele também, tanto ele como ela. Então, essa parte da vida com Deus. Uma vez uma irmã falando conosco, disse assim, tem um rapaz aí que está interessado em mim. E aí, a discipuladora disse, está interessado em ti? Conversa com ele então. Viu que ele vai falar contigo. E teve uma conversa, né? Depois dessa conversa, a irmãzinha discipuladora, nada a ver. Falou de planos, de sonhos, de Deus, nada. De Jesus, tanto menos. De Espírito Santo, nem existia.
E ela disse assim, não quero nada com ele. Que não mostrou vida com Deus. Teve outro caso também, 2 jovens. E o jovem pensou assim, eu vou falar com essa jovem. Eu tenho carga missionária. A jovem falou, o jovem pensou, eu tenho uma carga missionária, eu vou falar com ela. E eles já estavam se conhecendo. Um casal bonito. Né? E aí ele pensou, eu vou fazer uma pergunta para ela. Ela casando comigo, se o Senhor nos mandar para ir qualquer parte do mundo, pregar o evangelho, eu vou perguntar se ela vai. Porque se ela diz, eu vou pensar, não sei, né, se ela duvidar, ou dizer não, eu não vou casar com ela. E olha um casal que eu conheço, bonito. Né? Ele era assim, casal de cinema, assim, né? E do Senhor, casal firme do Senhor. E aí então, ele fez a pergunta para ela, imagina, você está torcendo já, Senhor, tem misericórdia de mim. Agora ele já fez a pergunta. E ela disse assim, onde tu fores, se o Senhor mandar, eu vou junto. E ele, yes, né? Amém, queridos? A vida no Senhor Jesus. Outra área também importante, área financeira. Quando casar, um jovem deve ter condições de sustentar sua casa. Quem casa, como é que diz? Tem casa. Como é que é? Quer casa. Tá certo. Não adianta dizer, eu sou cheio de amor por ela e vamos morar debaixo da ponte. Né? Vamos vir ali passar os carros, né? Os caminhões, né? A boiada. É muito amor, né? Vamos olhar as estrelas à noite, que não tem teto, né? Entende? Não, queridos. Mas tirar da casa do pai a moça e morar debaixo de qualquer lugar aí, né? Não dá. Então, tem que ter essa responsabilidade do jovem na questão. E aqui pega muito do rapaz. Os jovens devem ter perspectiva para o futuro. Ser trabalhador, administrar bem as suas finanças, vem de casa. Se o cara é endividado quando solteiro, quando casa, te prepara, querida, vai levar todas as dívidas. Né? Receba ele as suas dívidas e case para sempre. Né? Ninguém quer isso, né? Recebe aquele pacote, sabe, meio desmanchado. Não, trata aqui, não casa endividado. A única dívida que temos que ter é com Cristo. Uma dívida de amor. Mas essa parte tem que cuidar também. Eu aprecio os jovens, querido, que tem a vida regradinha ali nas finanças. Coisa linda ver os jovens assim, né? Que se cuidam. Então, querida e querido, olha essa parte, né? Como é que ela vive, os gostos dela, né? Ela só gosta de coisa só de cara. Cuidar, né? E o guri lá começa a largar o dinheiro, ajudar também, né? Bom, e ele também, né? Como é que é? Então tem que cuidar essa parte financeira. Nós temos Provérbios 24, 27, que diz, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. O que tem que fazer primeiro? Edificar a casa? E depois os negócios lá no campo? O negócio do seu trabalho? Ou é o contrário? O contrário. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura. Naquela época era vida agrônoma, pastoril. Rural, isso. Né? Hoje já é da cidade, né? Então podia dizer assim, cuida bem do teu trabalho. Trabalha bem, né? Se dedica ao trabalho. E depois, então, vai pensar em casamento, lógico. Dentre essas maturidades aqui. Então, esse cuidado, né? Um outro casal também. E aí tinha um discipulador lá. Liberou a moça para noivar. E noivar com o rapaz. Ela trabalhava, e ele não. E queriam casar, e outro discipulador lá liberou. E eu não liberei. Eu falei, como é que é? Vai casar, ela vai trabalhar? E daí eu falei com ele, vem cá, mas tem que trabalhar. Ele disse assim, olha, ela trabalha, e eu vou receber uma herança que vem lá do estrangeiro. Uma herança. Até hoje não chegou a herança.
Mas ele encontrou trabalho e casaram, então. Mas cuidar essa parte, então, financeira. Querido, casamento entre discípulo e incrédulo, Deus permite ou não? Não. Então está respondido. Então é bem claro, né? Que Deus não quer um jugo desigual. E tem no meio diz assim, ó. Ou que união do crente com o incrédulo. Então, para o Senhor não há uma união entre crente e incrédulo. E a palavra aqui, o jugo desigual, essa palavra jugo lembra, no Novo Testamento, ilustra a canga que vai entre os bois, 2 bois, para andarem lado a lado. Assim no casamento. Né? Tem que estar na mesma canga, a mesma sujeição, o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo de Senhor, mesmo princípios de vida. Imagina, o incrédulo tem um tipo de vida e o discípulo tem outro. Então não é um jugo desigual. Os dois têm que ter o mesmo objetivo, a mesma finalidade de vida. Amém, queridos? Uma sujeição ao Senhor. Próximo. Também esse cuidado da paixão e desejos da carne. Temos que... Nós vamos ter mais adiante, será detalhado mais esse assunto, que eu não vou entrar agora. Mas, querido, ali confiando em Deus, só terminando ali, uma parte... Confiando em Deus, o Salmo 37, 5 diz... Vamos ler juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A atitude correta para um discípulo é descansar em Deus, amém? Esse é o ponto de partida e também para o casamento. Se não confiar no Senhor, também não irá entregar seu caminho e por fim o Senhor não poderá fazer a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Amém? Então vamos orar. Fica de pé. Senhor, obrigado por essa primeira parte juntos. Continua ministrando ao nosso coração da seriedade do casamento, Senhor Deus, da decisão da escolha de um jovem, de uma jovem para o casamento, e terem critérios, Senhor Deus, terem princípios bem definidos, e a tua Bíblia, a tua palavra é um livro de relacionamentos, temos tudo o que precisamos. É o manual do Criador, do nosso querido Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoamos aqui jovens nas suas decisões, abençoamos aqui, Senhor, discipuladores e pais que orientam também os seus filhos. Nós oramos em nome de Jesus.